Provérbios 15, o verso 2. Na NVI, diz assim: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Bem, vamos deixar a boca dos tolos de lado, né? Porque ninguém está lidando com o tolo, estamos lidando com sábios. Então vamos por hora ficar só com a parte A desse versículo, que é o que nos interessa para essa ministração. Repitam todos comigo, e para padronizar, seguindo a versão que eu li. Eu falo e vocês repetem. Digam: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Obrigado. Pastor Fábio, pastor Miranda, esse é o grande desafio para o professor da escola dominical neste nosso tempo. É ser um homem sábio, é ser uma mulher sábia, cuja língua torne o conhecimento que ele oferece atraente aos que ouvem. De modo algum, isso implica dizer enfeitar a palavra, enfeitar a mensagem, enfeitar a doutrina. Gosto de uma frase de Jacó Armínio, teólogo lá do final do século XVI, início do século XVII, que dizia que a teologia não precisa de adornos, não precisa de penduricalhos, não precisa de brincos, joias e pulseiras. A teologia pura, a teologia bíblica, a teologia cristã genuína, ela é autossuficiente. Mas o que quero dizer, na verdade não eu, o texto sagrado quer dizer, quando diz que a língua dos sábios torna atraente, não é o mesmo que tornar enfeitado. Porque tem gente que enfeita muito, mas não entrega o conteúdo. Tem gente que adorna muito, coloca muito penduricalho, coloca muito apetrecho, coloca muito enfeite. E há algumas escolas dominicais que têm tudo para crescer e progredir, mas os que estão liderando e fazendo EBD estão com a metodologia errada, porque estão enfeitando muito o EBD. É muita gincana, é muito brinde, é muita cortesia, é muito presente, é muito churrasco, é muita feijoada, é muita farofa para pouca carne. E nós não podemos enfeitar a obra de Deus, mas podemos tornar esta obra atraente no sentido de fazê-la convidativa, como uma dona de casa que, ao preparar uma refeição para uma visita que ela deseja muito receber, ela capricha nos ingredientes, no cardápio, no tempero, até mesmo a ornamentação da mesa, chique, como aquela a qual me sentei hoje com minha esposa na casa do pastor e doutor Fábio. Chique! Eu brinquei com ele dizendo: nem Salomão em toda a sua glória, quando recebeu a rainha de Sabá. Aquela coisa bonita, elegante, bem disposta. Isso trai, ou melhor, atrai a atenção. Não precisou ele oferecer nada ilícito, não precisou ele colocar bebida alcoólica na mesa, não precisou ele usar de artifícios espúrios. Basta a organização, a beleza e a comida de qualidade para tornar aquele ambiente, aquela refeição atraente. Assim devemos fazer. E aliás, eu tenho dito, qual é o melhor almoço da semana? As irmãs donas de casa. Eu sei que alguns irmãos aqui cozinham, não é o meu caso, confesso, não cozinho, mas alguns irmãos aqui cozinham e creio a maioria das irmãs aqui presentes são cozinheiras. Diga para mim, minhas caras irmãs, o melhor almoço da semana é em que dia? Mais alto, por favor, me ajudem. Vamos interagir.
Qual é o dia do melhor almoço da semana? Na sua casa não é o domingo? Eu creio não estar exagerando e vou tomar as palavras do pastor Miranda, quando ele disse que a EBD é o coração da igreja. Gostei dessa palavra, gostei dessa metáfora, então eu tomo a liberdade de também dizer que a melhor refeição da semana é aquela que nós servimos na escola dominical, no domingo. Até porque é uma refeição que o professor teve pelo menos uma semana para preparar. Deixa eu perguntar aqui, quem das irmãs aqui presente, para oferecer um saboroso almoço de domingo, precisa de mais que uma semana para fazer isso? As irmãs veteranas, donas de casa, preparam um almoço de dar água na boca de um dia para o outro. No sábado compram os ingredientes e preparam, e no domingo já está à mesa. O professor da EBD, ele tem pelo menos uma semana, isso se ele dá aula toda semana, porque geralmente nós fazemos um trabalho de parceria, somos dois em classe, revezando, e aliás, particularmente, eu não sou favorável à metodologia de dividir aula com 2 professores, a mesma aula, eu não sou favorável. Peço desculpas a quem é de opinião contrária, mas eu não sou favorável ao sistema de um professor dar um tópico, aí outro vem dar o segundo tópico, aí outro vem dar o terceiro tópico. Aí fica um negócio mal coeso, mal conectado, mal montado, e às vezes o professor que vem depois tem uma linha diferente do primeiro, e às vezes só vem para desconstruir o que o primeiro disse. Então eu sou da opinião de que a melhor metodologia é, se tem 2, 3 ou 4 professores, amém, que bênção, que bom que está sobrando professor. Reveza, cada um dá uma aula na íntegra por domingo. Porque aí você começa com uma linha de raciocínio, desenvolve a linha de raciocínio e conclui com a mesma linha de raciocínio. E a aula fica, um fio condutor da introdução à conclusão. Porque essas aulas muito fatiadas, cada obreiro dá um ponto, cada professora dá um ponto, fica um negócio mal montado, aí no final fica um mamulengo meio desconjuntado. Se você quer um quebra-cabeça bem montado, é preferível que o professor tome a responsabilidade, estude, estabeleça um plano de aula e comece, desenvolva e conclua. Amém ou não amém? Mas respeitarei quem for de opinião contrária. Se são 2 professores pelo menos, então entende-se que você teve não só uma semana, mas você teve quantos dias? 15 dias para preparar a sua aula. Agora diga para mim, o professor que tem 15 dias para preparar uma aula, ele tem desculpa de chegar no dia da aula dele? Isso se chegar, né? Isso se chegar. Porque tem uns professores furões por aí. Me mandaram uma pergunta aqui. Não revelaram quem é, não. Mas me mandaram uma pergunta aqui em segredo. Irmão, tira uma dúvida. É possível ser um professor de EBD sem ser aluno da mesma? Só vem no dia de dar aula? Eu respondo essa pergunta, pastor Miranda, ou não? Deixa quieto. Meu irmão, se você não tem prontidão para se sentar como aluno, não se levante como professor. É porque eu não tenho tempo. Então você nunca tem tempo quando é o outro companheiro que vai dar aula, mas sempre tem tempo quando é você que vai dar aula? A sua agenda é bem seletiva, né? É bem interessante. Você combinou isso com o seu patrão, foi? Se você não tem tempo ou interesse, que é o que me parece, de ouvir o seu companheiro ensinar, seja honesto, seja humilde e diga assim: eu não tenho condições de ensinar.
porque eu não gosto de aprender, não tenho tempo de aprender, não tenho disposição para aprender. Quem não se senta para ouvir, não se levante para falar. Não dá para ser professor quem primeiro não foi aluno. Qualquer coisa me procure e a gente conversa um pouco mais no final. 15 dias para preparar uma aula. Aí pode esse professor chegar no dia de domingo, no dia de dar aula, e dizer assim: irmãos, eu estou só a graça hoje. Uma muito corrida, mulher doente, menino com chikungunya. Irmão, eu estou aqui, olha, mas é o seguinte, eu não tive nem tempo de pegar na lição. Hoje eu estou só com o cabo do machado. Então sente. Sente. Você está só com o cabo do machado, vai cortar lenha aonde? Sente. Dê a oportunidade para outro que estudou. Ah, mas o outro professor, outra professora também não estudou. Então faça o seguinte, nenhum nem outro vai enrolar a classe. Porque professor que não se prepara, não é professor, é enrolador. Professor que não se prepara para ensinar, ele não vai levar instrução, ele vai levar enrolação. E vou lhe dizer, engana-se quem pensa que hoje consegue mais enrolar aluno. O aluno sabe quando o professor não se preparou. Bia, enchendo linguiça. Bia, se perde. Bia, aí fica lá no final, a galera do fundão, cochichando. Bia, se perdendo aí, ó. Isso quando não erra a lição é a 12, ele vem ministrar 11, e já teve caso, pastor Miranda, de professor que chegou com a revista errada para dar aula. Esse tem que voltar para a classe de discipulado, sim ou não? Romanos 12, 7. Se o seu dom é ensinar... Mais uma vez, se o seu dom é ensinar, haja dedicação ao ensino. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela: dedique-se. Dedique-se. A Igreja Assembleia de Deus no Brasil completou esse mês 111 anos. Não dá para continuar no amadorismo. A igreja toma agora a expressão do apóstolo João em suas cartas, a Igreja Assembleia de Deus já é uma senhora eleita. Nós não somos calvinistas não, mas nós cremos na verdadeira doutrina da eleição, condicional à fé. A Igreja Assembleia de Deus é uma senhora, irmão, 111 anos, é uma senhora, sim ou não? Tem que respeitar essa senhora. Não dá para juntar o povo no dia de domingo. Venha para a EBD. A EBD é a maior escola de teologia. Escola de teologia, e é verdade. Teologia popular, mas é teologia. Estamos ensinando sobre Deus, sobre fé, sobre salvação. É teologia popular, não acadêmica. Mas a acadêmica é no seminário. Na EBD é teologia popular, mas não por isso é teologia desprezível ou inútil, é teologia boa. Aí você faz essa propaganda, aí quando é no domingo, tá lá o aluno, tá certo, vamos lá, né? Maior escola teológica, maior escola bíblica. Aí o aluno chega lá para ouvir a professora falar da panela de feijão que deixou em casa, o irmão falar de quem morreu atropelado na BR, o irmão falar do pastor fulano, Beltrano, Cicrano, que caiu em adultério, o irmão falar de Lula, a irmã falar de Bolsonaro, e a lição que é boa, e a Bíblia que é boa. E já tem outros que ficam falando mal da revista. Irmão, a escola, e eu prezo muito por isso, sempre faço questão de colocar o nome completo, por extensão: Escola Bíblica Dominical. Todos juntos. Escola. O que é que tem no meio? O que é que tem no meio? O que é que tem no meio?
Pergunte para o seu irmão: tem Bíblia aí? Tem Bíblia? Na sua aula tem Bíblia? Na sua aula tem palavra? Na sua aula tem exposição doutrinária? O professor deve ser biblificado. Porque quem vai a EBD não vai para ouvir conto de Trancoso, nem história da carochinha. Não vai ouvir quem perdeu ou quem ganhou. Quem vai a EBD vai para ouvir o Pentateuco, vai para ouvir os históricos, vai para ouvir os poéticos, vai para ouvir os profetas maiores e os menores, vai para ouvir os evangelhos, vai para ouvir o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos, vai para ouvir as epístolas paulinas, petrinas, joaninas, as cartas gerais, vai para ouvir as revelações do Apocalipse. Quem vai a EBD vai para aprender Bíblia. Por isso, irmãos, tornar a EBD atraente pende inexoravelmente da capacitação daqueles que a lideram e daqueles que ministram nela. Tudo começa aqui. Esse é o marco divisor. Capacitação. O superintendente precisa ser capacitado. O professor precisa ser capacitado. Capacitado em matérias bíblicas. Conhecer as escrituras. Olha o que diz Paulo a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. De que modo? Como um obreiro que não tem de que se envergonhar. Isso fala do caráter ilibado, reputação que não merece repreensão. Não ter de que se envergonhar aqui não é não ser uma pessoa tímida, embora de certo modo a timidez também prejudique o trabalho do professor, mas não é disso que Paulo está falando. Paulo não está dizendo não seja tímido, não. Quando Paulo diz busque apresentar-se a Deus aprovado como obreiro de quem não tem de se envergonhar, Paulo está dizendo que o seu caráter, que a sua conduta não lhe desabone perante a igreja. Aliás, deixe-me lhes dizer uma coisa com muita sinceridade. Por falta de capacidade moral, por falta de capacidade espiritual, muitos professores estão sendo a causa da evasão escolar em suas EBDs. Explico isso. Professores que não têm caráter íntegro, que não são idôneos, ao invés de exalarem o bom cheiro como de uma refeição que atrai outros à mesa, ele é como um fedor, ele é como um mau cheiro que repele e que distancia as pessoas. Professores violentos, professores briguentos, professores namoradores, professores adúlteros, professores trambiqueiros, alguns que até compraram aos seus próprios alunos e não pagaram. O aluno diz: eu vou para uma aula daquele sujeito aprender o quê? No dia que ele me pagar os 150 que ele me deve, eu vou lá. Que triste é para um professor ter do que se envergonhar. Comprou o sabonete da Natura, comprou perfume da Jequiti a irmã e não pagou, mas está lá: venha para a EBD aprender a ser crente. Aí o aluno diz: aprender a ser crente como tu? O professor da EBD precisa ser moralmente capaz de ensinar na escola bíblica dominical, porque muito bem nos ensina a sabedoria popular que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Você pode ter palavra bonita e muito bem colocada, pode até ser um doutor nas sagradas letras, mas se você for mau caráter, se você não tiver o exemplo de uma mulher de Deus e de um homem de Deus, você não vai atrair pessoas para a sua classe, não vai atrair pessoas para a sua EBD. Portanto,
tudo começa na capacitação. E antes de tudo, capacitação moral e espiritual. O professor da EBD, a professora da EBD, precisa ser um homem e uma mulher acima de qualquer suspeita. Deve ser respeitado no céu, e respeitado na terra, e respeitado entre os demônios, porque demônios respeitam homem e mulher de Deus. Paulo segue dizendo que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar? O texto grego fala de cortar em linha reta. Manejar fala de fazer uso adequado, uso correto da palavra de Deus. Para isso, o professor da EBD precisa de capacitação bíblica, capacitação teológica, capacitação intelectual e capacitação também na expressão da linguagem, na fala. Aliás, em uma ordenação de pastores, um pastor que dirigia a palavra aos obreiros ordenados, deixou aquele colegiado 3 conselhos para que eles se desincumbissem bem no ministério. Primeiro conselho: conheçam a Bíblia Sagrada a fundo, pois ela será o livro-texto de vocês, a Constituição de Deus na mão de vocês, para pregar e para doutrinar o povo, que agora Deus confia os cuidados deles a vocês. Sejam homens da Bíblia. Segundo conselho que aquele pastor deixou: estudem a história da igreja, porque a história da igreja é uma mestra, é uma pedagoga. A história da igreja ensinará vocês, através dos acertos dos que vieram antes, mas também ensinará através dos erros daqueles que nos antecederam. Olhem no retrovisor da história e busquem aprender o que vocês devem ser e fazer como aqueles que vieram antes de nós. Terceiro conselho, que também é muito útil para nós hoje, é: conheçam a língua portuguesa. Estudem a língua vernácula, a nossa língua materna, porque o português é o nosso instrumento de trabalho. A nossa linguagem é um instrumento de trabalho. Nós trabalhamos com a fala, nós trabalhamos com a palavra. Eu gosto do que dizia o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória. Aliás, diga-se, o pastor Antônio Gilberto, ele tinha um desejo que ainda não foi atendido, e eu não sei porquê. Um desejo legítimo, que ele expôs isso publicamente. É que nas escolas bíblicas de Obreiro existisse uma disciplina, pastor Fábio, pastor Miranda, fica aqui a dica para nós pensarmos sobre isso e sobre possibilidades para eventos futuros com foco em liderança. Pastor Antônio Gilberto, cujo currículo dispensa comentários, ele dizia que toda escola de Obreiro tinha que ter uma aula, uma matéria sobre língua portuguesa, porque é vergonhoso os equívocos que muitos obreiros cometem por falta de leitura, interpretação de texto e má expressão pública perante a igreja. Quem lê mal, pensa mal, interpreta mal, fala mal, ensina mal. Conto-lhes uma história real e, no entanto, bem-humorada. Um irmão foi pregar em um culto ao ar livre, usando uma tradução antiga da Almeida Corrigida, naquele texto de Lucas 19, Jesus e Zaqueu. Quando Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aí essa versão bíblica antiga dizia assim: Zaqueu desceu apressadamente e recebeu-o gostoso. Recebeu-o, pronome oblíquo átono, recebeu, traço o. Esse pronome está ali em lugar do nome de Jesus. Recebeu a Jesus, gostoso. Como foi que o obreiro leu, interpretou e pregou? Ele pregou naquele culto ao ar livre que Zaqueu recebeu o gostoso Jesus.
E aí ele começou a pregar: meu amigo, você que bebe cachaça e pensa que isso é gostoso, você não sabe o que é realmente gostoso. Você que depois vai lá para o tira-gosto, para tirar o gosto da cachaça, pensando que o tira-gosto é bom, eu quero lhe dizer que você não sabe o que é gostoso. Jesus é gostoso. E o tema da pregação do irmão naquele culto ao ar livre foi: Jesus, o gostoso. Só que ele não entendeu que gostoso não era adjetivo de Jesus, é o advérbio de modo. O modo como Zaqueu recebeu Jesus. Zaqueu recebeu Jesus com gosto, com alegria, com prazer. O texto não está dizendo que Jesus é gostoso. O texto está dizendo que Zaqueu, com muito gosto, recebeu Jesus em sua casa. Mas isso a gente trata com humor e deixa passar. Pior é o que aconteceu com aquele pastor de lugar que não lembro onde, mas isso foi matéria em rede nacional. Camarada, li o livro de Oséias, onde Deus disse para Oséias: vai, toma uma mulher adúltera e casa com ela. Aí o sujeito, pastor Miranda, leu: toma uma mulher e adultera com ela. E ele de fato tomou uma mulher da igreja, adulterou com ela. A igreja tinha consciência, a esposa dele também, o marido da outra também. E qual era a justificativa dele perante a igreja? A Bíblia me respalda: toma uma mulher e adultera com ela. Se bem que, atenção, se bem que eu preciso aqui fazer uma grave ressalva. Atenção, e tome nota quem quiser. Existe interpretação de texto, é você ler, entender texto dentro do contexto, respeitando ponto, vírgula, exclamação, interrogação, acentuação das palavras, para não fazer depois como outro pregador fez, né? A mulher sabiá. Pastor José Gonçalves, comentarista da Próxima Revista, ele fala do pregador que pregou sobre a mulher sabiá lá de Provérbios 31:10. Colocou um acento onde não tinha e foi pregar sobre a mulher sabiá. Ele até tinha uma boa intenção. Olha, irmãos, o sabiá canta logo cedo, o sabiá é trabalhador, a mulher cristã é como a mulher sabiá, é como esse pássaro. Nada a ver com o texto de Provérbio, mas foi a leitura que ele fez. O professor que interpreta, ele lê respeitando as sílabas, respeitando pontuação, acentuação, paragrafação. Lê o texto respeitando o contexto, a ideia original do autor. Isso é interpretação. Mas há interpretação. O que é interpretação? É o achismo trazido para dentro da Bíblia. E esse é um mal de muitos professores e tem sido causa da evasão de muitos alunos das nossas EBDs. O professor que não estuda, não se prepara, não lê o texto dentro do contexto, toda pergunta que o aluno faz, a resposta dele sempre começa assim: olha, meu irmão, eu acho que é a interpretação. Ele não tem exposição bíblica. Ele não pode dizer como Jesus disse lá no deserto para o diabo: está escrito, está escrito, está escrito. Não, a conversa dele é: minha opinião, eu acho que, veja bem. Quando você vê professor abusando muito do eu acho que, isso quando não apela, né? Como tem muito pregador apelão por aí. Eu estava orando de madrugada e Deus me revelou. Irmão, eu tenho o maior medo dessas coisas. Essa história de eu estava orando de madrugada e Deus me revelou, eu tenho o maior medo, porque por experiência, as interpretações que eu vejo nascerem daí são sempre escandalosas. Como a de um famoso pregador brasileiro pentecostal. Graças a Deus, hoje já não está mais no nosso meio assembleano. E eu digo graças a Deus porque até onde pude conhecer, nunca foi um pregador de Bíblia verdadeiramente. Enganador, enrolão, trapaceiro, mentiroso. Andou por aí dizendo, pastor Miranda, que Davi era fruto de um relacionamento ilícito,
que seu pai Jessé teve com outra mulher. E qual foi a base dele? Salmo 51, porque Davi disse assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Daí ele criou a tese de que a mãe de Davi era uma prostituta. O cara está em cima do púlpito chamando a mãe de Davi de prostituta. Tem cabimento um negócio desse, irmão? Davi, que cortou 200 prepúcios dos filisteus que não fizeram mal nenhum a ele, o que é que Davi não vai fazer com um caba desse que anda chamando a mãe dele de prostituta? Os filisteus não fizeram mal nenhum a Davi. Saul disse: vai lá e corta lá e traz para mim. Aí eu te dou Mical em casamento. Se eu não me engano, Saul pediu 100, Davi trouxe 200. Os filisteus não fizeram mal nenhum a Davi. O que é que Davi não vai fazer com um cabra desse que está chamando a mãe dele, desonrando a honra da mãe dele? Cuidado que Davi vai mirar uma pedra na tua cabeça, rapaz. Davi não está dizendo que a mãe dele era prostituta. Até porque, contextualmente, o Salmo 51 é um salmo de confissão dos pecados de Davi e não dos pecados de seu pai ou de sua mãe. Quando Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe, não é para falar da desonra da mãe, é para falar que ele, Davi, é pecador desde que foi concebido no ventre da sua mãe. Por isso que versões mais modernas, para evitar a ambiguidade, traduziram assim: sou pecador desde que nasci. É isso que Davi está querendo dizer para nós. Então, se o professor não tem conhecimento bíblico, se o professor não tem conhecimento da linguagem, ele vai ler mal, vai interpretar mal, vai levar interpretação para a igreja. Mas tem uma terceira coisa, preciso já concluir. E olha que eu teria muito mais aqui para falar a madrugada inteira com vocês. Existe a interpretação, existe a interpretação, mas existe algo que eu considero ainda pior: a má intenção. Tem gente que não é que a pessoa por descuido leu mal, interpretou mal. Tem gente que é, desculpe dizer, sem vergonha mesmo. Aí quer inventar pretexto, como o diabo que citou o Salmo 91 no deserto. Lembra? Vocês lembram? O diabo levou Jesus até o pináculo do templo. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Salmo 91, o Senhor dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que te sustentem pelas mãos e não tropeces com teu pé em pedra. O diabo está fazendo o quê? Exegese, ou seja, trazendo uma opinião estranha e exterior para dentro do texto, que não é a interpretação correta do texto, mas ele está usando de má intenção. Ele está querendo usar a Bíblia para tentar Jesus a um ato de maravilha e de loucura diante dos judeus. Mas Jesus, que é a palavra encarnada, usa a palavra escrita, corretamente lida e corretamente interpretada. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ler corretamente? Vamos interpretar corretamente? Vamos ensinar corretamente? E eu quero dizer para os irmãos que, olha, se há 20, 30, 50 anos atrás faltavam recursos para professores, nós não temos mais esse argumento hoje. Nós não temos mais. Livros aos montes estão sendo publicados. Eventos como esses, presenciais e online, aos montes estão sendo produzidos. Você entra no YouTube, aulas, palestras, cursos com foco em educação cristã, de modo que, acho que posso dizer sem me equivocar, o professor hoje, que não se capacita para ser o melhor que ele puder ser, não melhor que o outro, porque nós não devemos querer ser melhor que ninguém, mas sim, devemos querer ser melhor em relação a nós mesmos. Eu devo ser hoje melhor do que fui ontem, e amanhã devo ser melhor do que hoje, e posso lhe provar isso biblicamente. Paulo, dizendo aos coríntios: meus irmãos, sede firmes, constantes e sempre
Diga para mim o que significa ser abundante. O que significa ser abundante? Diga mais. A palavra no texto grego ali significa se superar. Quem tem um conhecimentozinho um mínimo de grego pode consultar. Se superar. E além, nós todos devemos procurar nos superar. E além, não é aquele desenhozinho animado do Buzz Lightyear, mas devemos ir além, ao infinito e além. O professor da EBD precisa querer mais, precisa querer ser melhor do que foi, porque nós estamos trabalhando com educação cristã, e educação cristã é uma escadinha, a cada dia um degrau a mais. Lembram-se do Feliciano Amaral? Eita, fui longe agora. Feliciano Amaral. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Eita, que agora os mais antigos o coração derrete. A cada passo, isso é de uma riqueza teológica linda. A cada passo, ou seja, eu não estou parado, eu estou andando. Eu não sou um professor estático, eu sou um professor caminhante. Porque tem muitos professores que pararam de aprender, pararam de ler, pararam de orar, pararam de estudar. Alguns se julgam já muito espertos, muito sábios. Alguns não vieram, desculpe, mas creio que agora sou profeta no que digo. Alguns não vieram a este curso, a este seminário, não por falta de tempo, não por falta de condição, mas por falta de interesse, por se julgarem top. Já alcançaram, já chegaram, já sabem muito, não tenho o que aprender com esse jovem campinense. Soberbos é o que são. O verdadeiro educador cristão, ele é um caminhante, ele está dando passos, e são passos, a cada degrau, ele está subindo. Foi Paulo quem disse a Timóteo: Timóteo, medita nessas coisas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Senhores, tem que haver progresso na nossa vida. Igreja, tem que haver progresso na nossa vida. E o povo tem que saber que nós estamos progredindo. Professor que está há 20 anos, é a mesma fraqueza, é a mesma vagareza, errando nas mesmas coisas, os mesmos vícios. Faz 30 anos que é professor de EBD, aí quando chega é aquela mesma pedinha de cerâmica de 30 por 30. Coloca os dois pés ali, não se mexe nem para a direita nem para a esquerda, mal abre a boca, coloca a revista na frente da cara. Lê aí, irmão, tópico primeiro. Obrigado. Irmã fulana, lê agora tópico segundo. Obrigado. Irmã lá atrás, que eu não sei o nome, do cabelo assim. Coisa mais feia, chamando a irmã pelo tipo do cabelo. Aprenda o nome. É o básico que o professor deve saber do seu aluno, é o nome. O irmão aí de blusa rosa, já constrangeu o irmão. O irmãozinho aí de cabelo assim, já constrangeu o irmão. Aí quando esse irmão não pisa mais na EBD, desgostoso pelo maltratamento que recebeu, aí o professor não sabe, aí vai esbravejar no culto: irmão, o povo não quer nada com a EBD. Não, o povo quer coisa com a EBD, o povo não quer coisa com você, professor ruim. Aprenda o nome dos seus alunos. Diga aí para o professor do seu lado, diga: aprenda o nome dos seus alunos. Isso é o básico. E chame pelo nome. Aí bota a revista na cara, aí fica: lê. Irmão, se fosse para ler, o aluno não precisava de você, porque ler ele sabe, ler ele leria em casa. Se fosse só para ler a revista, porque tem professor que vai para a classe,
Aqui, eu não sei como funciona a liturgia dos irmãos, mas geralmente é assim. A gente faz a leitura bíblica com toda a igreja presente. Aqui também é assim, pastor? Faz a leitura bíblica em classe com toda a igreja presente, depois divide as classes, não é isso? Aí tem professor que não bastasse isso, ele volta a ler a leitura todinha, aí vai ler os objetivos. E você acredita que tem professor lendo o plano de aula para os alunos? O plano de aula na revista do professor é só para o professor, não é para os alunos. Agora sabe por que faz isso? Para preencher tempo, porque ele não tem conteúdo dele mesmo. Você lembra do... Eu preciso terminar, vou terminar agora, pastor. Você lembra do eunuco? Olha que eu preparei um bocadozinho de ponto aqui, mas vai ficar para a próxima. Você lembra do eunuco da rainha de Candace? No deserto? Ele estava fazendo o quê? Ele estava... Me ajudem, professores. O eunuco no deserto, ele estava fazendo o quê? Lendo. Lendo que livro? Isaías. Qual era o capítulo? Qual era o capítulo? 53. Se bem que naquela época em que ele lia, não tinha ainda a divisão em capítulos e versículos. Porque essa é uma divisão moderna de 1100 para cá. Antes dos anos 1100, ninguém conhecia a Bíblia com divisão em capítulos e versículos. Mas nós sabemos hoje, pela nossa forma de dividir, que ele lia o capítulo 53. Qual foi a pergunta que Filipe, o evangelista, não o apóstolo, o evangelista, fez ao eunuco? Entendes tu o que? Ele precisava de Filipe para ler? Ler, ele já lia. Qual foi a resposta que o eunuco deu? Como posso entender se não há quem? Se não há quem? Para ler, o aluno já lê sozinho. Mas para explicar o que leu, é que ele precisa de você na EBD. Na EBD, explique a lição. Você lê em casa. Encoraje seus alunos. Use a internet. Use o WhatsApp, tá aí, irmão. Hoje todo mundo tem WhatsApp. Quem tem WhatsApp aqui, levante a mão, por favor. Quem tem WhatsApp aí, levante a mão. WhatsApp. WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram. Quem tem, levante a mão, por favor. Use a internet, use a tecnologia durante a semana. Provoque, encoraje. Mande perguntas dentro da lição. Meditações rápidas. Peça para cada aluno gravar um áudio resumindo o entendimento da lição. Durante a semana vá provocando, vá encorajando a leitura. Mas na aula, não é mera leitura. Na aula tem que ter explicação. Salmo 119 diz: a explicação das tuas palavras dá sabedoria aos simples. Amém ou não amém? Quantos vão sair daqui hoje melhores professores e líderes da EBD? Quantos? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que você e eu seja o sábio de Provérbios 15:2, que com sabedoria torna o conhecimento atraente. Findo citando as palavras do professor Lécio Dornas, de quem já fiz menção ontem. O professor Lécio Dornas dizia que o melhor marketing da EBD é uma aula bem ensinada. É o melhor marketing. A gente pode usar internet, panfletos, cartazes, banners, outdoor. Mas é o conteúdo de qualidade servido na EBD que vai atrair e fidelizar a frequência de nossos alunos. Deus nos abençoe em nome de Jesus.